Para falar dos acessos rodoviários ao Porto de Santos, eu convido ao palco Ronald Marangon, diretor superintendente da Ecovias, Sistema Anchieta Imigrantes. Fica aqui mesmo, né? Isso. Você vai querer abrir para perguntas? Vocês estão abrindo? Alguns, fica a critério de vocês. Alguns sim, outros não. A gente pode fazer, deixar um tempo. Você ativa no final, então, se alguém tiver alguma dúvida. À vontade. Como preferir. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês hoje, nesse evento, poder falar um pouquinho da nossa parte de toda a cadeia aí envolvida ao Porto de Santos, falar um pouquinho da infraestrutura rodoviária, principalmente aqui no título da minha fala aqui, que são os acessos ao Porto de Santos. E aqui, como concessionária responsável pela administração e operação do Sistema Anchieta Imigrantes, a gente fala em dois tipos de acessos ao Porto de Santos. Um que é um acesso mais global, que quando a gente fala do acesso Planalto-Baixada, né, o trecho de serra principalmente, que todos aqui conhecem, sabem da complexidade que é a operação num trecho como aquele, com desnível que hoje a Serra do Mar ela tem e que a gente tem que passar com as nossas rodovias, assim como a gente fala dos acessos com um olhar um pouco mais micro, que são realmente as entradas ao porto, né? O acesso da rodovia ao viário do porto, as entradas e saídas. Então, a minha apresentação vai abordar um pouco do que nós já fizemos, lembrando que a Ecovias está na operação do Sistema Anchieta Imigrantes desde 1998, e com isso a gente conhece, né? Aprendeu muito do que é essa operação, do que é essa complexidade, do que é lidar com caminhões, veículos de passeio, um grande volume de tráfego, diferentes tipos de pessoas trafegando por aqui, e o que nos possibilitou desenvolver grandes projetos, e principalmente aquele que hoje ainda é o símbolo da nossa concessão, que é a segunda pista da rodovia dos imigrantes. Então, a minha apresentação vai falar um pouquinho disso que foi feito até hoje, envolvendo acessos ao porto, e os projetos que hoje a Ecovias tem participado, junto com o governo do Estado de São Paulo, olhando para o futuro da Baixada Santista e o futuro do Porto de Santos. Então, começando aqui com a nossa apresentação, acho que só um dado anteriormente de eu começar a passar, quando a gente fala em acesso, eu trago um dado interessante para vocês. Em 2024, quando a gente fala do acesso entre a Baixada e o Planalto, em 2024 desceram e subiram a serra em torno de 38 milhões de veículos. É um número muito grande. E desses, praticamente 7 milhões só de caminhões, só de veículos comerciais. E aqui a gente sabe que não são caminhões pequenos, são aqueles caminhões que vêm para o porto, caminhões com muitos eixos e trazendo grande parte da riqueza do nosso país, tanto para a exportação como aqueles que vêm da importação. Preciso de uma ajuda aqui. Pode passar você, sem problema.
Muito bem. Aqui a gente traz... Obrigado. Aqui a gente traz um pouco do mapa. Então, nós operamos 176 quilômetros de rodovias, fazendo a ligação principal entre São Paulo e os municípios da Baixada Santista, composto pela Rodovia dos Imigrantes, Rodovia Anchieta, Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, além de 2 interligações entre Anchieta e Imigrantes. Aqui a gente traz um pouco de números aqui. Citei anteriormente quantos passaram no trecho de serra, mas em termos de quantos passaram nas nossas praças, 44 milhões de veículos no ano passado, 7,7 milhões de caminhões, e aí uma estimativa com dados, com base nos dados do Porto de Santos, a gente tem essa divisão junto com a ferrovia. Soja 37%, milho 11%, açúcar 47%, e o grande volume de caminhões hoje que descem para o Porto de Santos, pelas nossas rodovias, carregando os contêineres. Então, essa é um pouco da divisão de cargas, novamente, uma estimativa, utilizando dados do próprio Porto, que nos dá essa divisão entre nós e as ferrovias que aqui estão. Como nós operamos? Quem somos nós? Então, a gente fala e sempre foi um dos pioneiros no estado de São Paulo e no Brasil em relação à tecnologia. A segunda pista da Rodovia dos Imigrantes é um grande exemplo do que veio com tecnologia internacional quando foi desenvolvida, e hoje a gente continua nessa evolução. A gente tem uma série de monitoramento quase que completo do sistema Anchieta Imigrantes com câmeras, temos ambulâncias, veículos de inspeção, motos, os guinchos, que nos feriados, finais de semana prolongado, aumentam exponencialmente para poder atender o volume de tráfego. E um centro de controle operacional. Acho que essa é uma grande novidade que nós temos. A Ecovia sempre trabalhou com um centro de controle bastante avançado e hoje nós estamos numa operação com 3 concessionárias operando de São Bernardo do Campo. É uma inovação que nos traz eficiência, que nos traz qualidade, que nos traz o que há de melhor no país e no mundo em termos de operação rodoviária. Além de outros nossos postos, centros de controle que nós temos, tanto para pesagem de caminhões, como para as praças de pedágio. Vou citar rapidamente, quando a gente fala aqui na Baixada Santista, os nossos principais investimentos, o que nós fizemos nesses últimos anos. Aqui uma foto do Anel Viário de Cubatão, acho que muitos de vocês lembram como era essa intersecção entre a Cônego Domênico Rangoni e a Via Anchieta, um nó diário que tinha ali, dos caminhões vindo sentido Santos, sentido a Serra, com aqueles que desciam e subiam. Então, foi uma obra bastante importante que nos deu aí muito mais fluidez nesse trecho, com um volume de tráfego bastante grande na região de Cubatão. 16 movimentos, ou seja, trouxe uma série de benefícios importantes para a operação da nossa rodovia. Lembrando aqui, 2018 a 20, que nós concluímos o que a gente chama de binário 1, ou a nova conexão ali, Cidade e Porto de Santos, que foi a grande mudança das características do tráfego na chegada ao município de Santos. Antes, quem lembra, no passado, o tráfego de caminhões se misturava com o tráfego de veículos de passeio, e quando tinha um problema, ou no porto ou na cidade, essa fila vinha para dentro da rodovia. Com isso, a gente tem as pistas centrais abastecendo a cidade e as pistas marginais abastecendo o Porto de Santos. Então, uma grande conquista que foi a implantação dessa importante obra aqui na Via Anchieta, no trecho de Baixada. 2021 a 2023, a gente traz aqui o que é a segunda parte, a complementação do binário, que foi realmente a conclusão de novas infraestruturas de acesso aos bairros, como a gente pode ver aqui, saindo da Via Anchieta, acessando ali a zona noroeste de Santos, alargamento de pontes, passarelas, foi a conclusão daquilo que foi planejado pelo Estado como o novo acesso ao Porto de Santos, trazendo todos os benefícios que hoje a gente tem. Faltando ali realmente o acesso ao porto, que é um dos projetos que eu vou falar daqui a pouco. Investimentos importantes que às vezes a gente não percebe, mas todo o ciclo de pavimentação que a Ecovias fez nesses últimos anos e está fazendo nesse momento,
Em 2024 foi o ano em que nós fizemos 100% da reabilitação de pavimento da Via Anchieta. Lembrando que o trecho de Serra da Via Anchieta é o único trecho hoje que possibilita o acesso dos caminhões à Baixada Santista. Foi todo revitalizado, assim como a Cônego Domênico Rangoni, a Padre Manuel da Nóbrega. Temos para esse ano a Anchieta Baixada, ou seja, todos os investimentos que trazem muito mais fluidez, que trazem muito mais segurança para as pessoas que ali trafegam. Bom, acho que esse é um pouquinho do que foi feito, que as pessoas veem, as pessoas identificam quando estão trafegando pelas nossas rodovias. E agora eu entro no que a gente está pensando para o futuro, no que o governo do Estado pensou para o futuro e aquilo que o governador nos passou como obrigação ou como uma nova oportunidade de desenvolvimento de projetos que vão agregar e muito na infraestrutura da Baixada Santista. Primeiro ponto, eu acho que a gente fala muito da terceira pista da Rodovia dos Imigrantes, mas e até lá? Como que vai ficar? E a gente, pensando nisso, tem desenvolvido, junto à Agência Reguladora do Estado de São Paulo, projetos de melhoria para a própria Via Anchieta, que é onde hoje os caminhões podem descer a serra. Estamos desenvolvendo projetos, que em breve pretendemos começar as obras, uma nova rampa de escape, né? A gente já tem 2 rampas de escape hoje na descida da Via Anchieta, na pista sul, e essa será uma rampa de escape na pista norte, quando operada no sentido Santos. Quando invertido o sentido, teremos mais uma rampa de escape. Uma base de atendimento ao usuário, a serra toda será iluminada, a serra da Via Anchieta toda será iluminada. Isso traz muito mais segurança para nós. Algumas melhorias em geometria de curvas, que possibilitará o trânsito de caminhões longos, e trazendo mais segurança para todos. Mais painéis de mensagem variável. Em torno de 80 câmeras serão instaladas apenas na Via Anchieta, que é um trecho de muitas curvas de raio pequeno, que impossibilita que as câmeras tenham visão mais longa. Então, por isso, esse número grande de câmeras nesse trecho. Além de novos radares de velocidade e de tráfego de caminhões à esquerda. Bom, aqui eu falo de um projeto que tem sido falado um pouco aí na mídia e vou poder exemplificar para vocês um pouco mais, que a gente chama de nova saída do bairro Alemoa. Aqui eu trouxe um mapa, então, a gente pode ver aqui o Rio Cubatão, Cubatão do lado esquerdo, Santos do lado direito, e aqui para o lado direito é o Porto de Santos, aqui o bairro do Alemoa. Esse é um projeto que foi atribuído à Ecovias, pelo Governo do Estado, para o desenvolvimento desses projetos e estudos o ano passado, no começo do ano de 2024, e que a Ecovias tem desenvolvido. Já estamos no projeto executivo, e em breve a gente pretende protocolar isso no Governo do Estado, na agência reguladora, já para que a Artesp e a Secretaria, o governador, tomem a decisão sobre a construção. Será mais uma saída do porto para a Via Anchieta. Então, com esse projeto, nós teremos hoje o atual Alemoa, com entrada e saída, assim como mais essa saída nessa região ali da Via Anchieta. É um projeto interessante, passa por cima da linha ferroviária e vai possibilitar que todos aqueles todas as empresas, os munícipes que estão nessa região consigam acessar a Via Anchieta já nesse trecho. E aqui, com isso, a gente vai ter um alargamento também da Via Anchieta nesse trecho para poder aumentar a capacidade. Aqui um pouco mais de detalhes. Será um viaduto, como vocês podem ver, nesse trecho em verde, passar por cima da linha ferroviária e vai possibilitar todos esses movimentos para acessar a Via Anchieta. E complementará, logicamente, o binário 1. Aqui a gente fala do novo acesso ao porto. Esse é um outro projeto, que até a gente viu o pessoal da FIPS apresentando aqui anteriormente. Era uma obrigação da FIPS fazer e foi um acordo feito entre a autoridade portuária e o governo do Estado para a transferência do investimento do governo federal para o governo estadual, e, com isso, foi passado para nós o desenvolvimento desses projetos. São projetos que envolvem 2 frentes.
uma nova entrada do porto, e aqui a gente está falando, só para a localização de vocês, aqui a entrada do Alemoa atual, aqui a avenida de entrada em Santos, e aqui a perimetral. Uma nova entrada que vai acessar essa região até a perimetral, e mais um projeto de eliminação das interseções do viário nessa região aqui com a ferrovia. São duas frentes de trabalho que certamente serão de muita importância para o desenvolvimento do porto. Trazendo um pouco mais aqui de detalhe, novamente, via Anchieta, entrada do Alemoa, e nessa região, antes, aqui a camisa do Pelé, a gente deve ter um novo acesso que vai ligar o fim da Via Anchieta, o fim do trecho da Via Anchieta até a perimetral. Com isso, nós teremos uma entrada e uma saída nessa região e mais uma entrada e uma saída nessa região. A gente lembra no passado, tivemos problemas na entrada do Alemoa, que trouxe problemas para a entrada do porto, bloqueio total, e com isso a gente vai ter mais um acesso, né, o projeto de mais um acesso ao Porto de Santos na margem direita. A gente tem aqui, com o governo do Estado, um cronograma de entrega do projeto funcional, ou seja, que será aquele projeto com o primeiro desenho do que é o projeto do novo acesso de Santos, até junho, para que aí a gente tenha um cronograma dos projetos executivos para poder fazer o desenvolvimento e, posteriormente, seja decidido sobre a construção desse trecho. E a segunda parte do projeto, que é aqui a região da Cristiano Ottoni, para quem conhece ali a região, Avenida Antônio Prado, que é a eliminação dessas interseções que nós temos entre o viário urbano, aqui o viário do porto, e a ferrovia. E aqui nós estamos desenvolvendo um projeto que elimina essa interseção, que traz mais fluidez e que vai trazer muita mais opções de passagem sem aquelas paradas com o trem que a gente tem hoje, que possibilita o tráfego naquela região. Estamos conversando muito com a autoridade portuária, com a Prefeitura de Santos, com a própria FIPS, para a gente chegar no melhor projeto possível, e agora, no meio do ano, a gente ter uma primeira projeção do que será essa nova estrutura viária. Então, passamos do que são os acessos do Porto de Santos, efetivamente, quando a gente fala em micro, né, os acessos ali da rodovia ao porto, e a gente passa para o que é o acesso mais global, o acesso entre o Planalto e a Baixada Santista, que a gente chama de nova ligação Planalto-Baixada, ou terceira pista da rodovia dos Imigrantes. Vamos lá, o que é esse projeto? É um projeto que foi atribuído à Ecovias em janeiro de 2024, um prazo de 24 meses, podendo ser prorrogáveis por mais 12 meses, e cujo objetivo é a entrega, em 2026, de projetos funcionais, executivos e licenciamento ambiental para o início ou para a decisão do governo de início de obra do que será a nova ligação entre São Paulo e a Baixada Santista. Esse projeto já está em desenvolvimento. Alguns meses atrás, no início do ano, o próprio governador fez questão de apresentar o que é esse novo projeto, esse novo traçado, de extrema importância para todos, e a Ecovias está hoje desenvolvendo todos esses estudos. Sondagens e investigações geológicas, a gente sabe que uma nova pista no trecho de serra demanda muito estudo do que tem ali embaixo, né, na montanha, na serra, o que precisa ser feito, avaliações topográficas, todo o estudo de tráfego, pensando daqui para o futuro, como que vai ser, olhando essas projeções do porto, as projeções dos municípios, o desenvolvimento da região. Projeto básico e funcional executivo, como eu já disse, licenciamento e o traçado. Ou seja, estamos desenvolvendo com uma série de frentes, uma série de equipes, uma série de projetistas, consultores nacionais e internacionais, para que a gente encontre o melhor projeto possível, mais tecnológico e mais seguro para a nossa região e para a nossa
para o nosso sistema Anchieta Imigrantes. Quais são essas premissas para o desenvolvimento desse projeto? É um projeto que ele é vocacionado para o tráfego de veículos comerciais e ônibus. Ou seja, será mais uma opção para que os caminhões possam descer a serra. Teremos a Via Anchieta e essa nova pista. É um projeto que a gente vem buscar, e a gente sabe que estamos no meio de uma floresta tropical, então estamos buscando o projeto que cause o mínimo impacto ambiental possível na serra, e para isso a utilização de túneis é extremamente importante, porque aí a gente desmata menos no trecho de serra. Olhar para o futuro em termos de tecnologia e inovação, buscaremos no mundo que há de mais tecnológico em operação de túneis, para que a gente possa incorporar nessa nova pista. Integração com o sistema Anchieta Imigrantes. Quando a gente pensa num sistema, a gente pensa em operações, a gente pensa na possibilidade de usá-lo como realmente um sistema. Dar mais capacidade de tráfego em um dos sentidos, conforme o dia, conforme o tipo de tráfego, conforme o volume. Então, ele será integrado à estrutura existente e possibilitará que a gente faça operações para atendimento daquele volume de tráfego que está naquele momento e naquela direção. Acesso às duas margens do porto. Eu vou mostrar o desenho daqui a pouco e vocês vão poder entender isso, que ele ficará praticamente equidistante da margem direita e da margem esquerda do porto, possibilitando aí um balanceamento de tráfego nas rodovias aqui da Baixada, e a possibilidade de pista reversível, como eu disse. Em feriados, em finais de semana, nós teremos a opção de mais uma pista para poder atender a demanda de veículos que descem e sobem dos nossos municípios aqui da Baixada. E aqui está ele. Aqui é uma versão, ou a última versão que nós temos do traçado. Vou poder explicar um pouco para vocês. Do lado esquerdo, a atual rodovia dos Imigrantes, ali na região de São Bernardo do Campo, e aqui começa a descida do Serra e a entrada nos túneis atuais. Nesse ponto, interligação Planalto, que faz a ligação entre a Imigrantes e a Anchieta, e a Via Anchieta, aqui na região de Planalto, onde começa o trecho de serra. Essa é uma pista que ela utilizará uma infraestrutura existente do Planalto, e ela sairá do quilômetro 43 da rodovia dos Imigrantes. Por meio de viadutos, esse amarelinho, e dali para frente utilizaremos de túneis para chegar na Baixada Santista. Ligação no Planalto, quilômetro 43, ligação na Baixada, quilômetro 265 da rodovia Cônego Domênico Rangoni. Para aqueles que conhecem a região, mais ou menos na região do posto de pesagem, da balança que nós temos ali, no sentido Guarujá. É uma pista com 21,5 quilômetros de extensão, ligando esses dois pontos, sendo que 17,5 quilômetros serão em túneis. E por que túneis? Como eu disse, túneis hoje é o que traz o menor impacto ambiental no trecho de serra. Teremos, novamente, aqui na região, o maior túnel rodoviário do país, com uma extensão aproximadamente de 6 quilômetros. Um dos 5 túneis que temos aqui terá uma extensão de quase 6 quilômetros. Mais 4 quilômetros de viaduto, entre esses vermelhinhos que vocês podem ver, entre os túneis, são as ligações, principalmente ali nas regiões onde tem as descidas dos rios, né, que a gente tem no meio da serra. E, mais para frente, vocês vão ver com uma inclinação menor do que a atual da rodovia dos Imigrantes. Porque é uma inclinação menor para possibilitar o tráfego de caminhões na descida da serra. Ponto importante que eu citei anteriormente, o balanceamento do tráfego. Hoje nós temos a rodovia dos Imigrantes chegando nesse trecho, a Via Anchieta chegando nesse trecho, e a terceira pista chegando aqui.
Com isso, nós conseguimos ter uma distribuição de tráfego na descida muito melhor, assim como uma captação do tráfego na subida muito melhor. Quem vem do litoral norte, da região de Guarujá, terá a possibilidade, num dia de subida, por exemplo, num domingo, numa volta de feriado, já acessar o trecho de serra nesse trecho, o que reduzirá drasticamente o volume de tráfego nessa região, que hoje acaba sendo um ponto de aglomeração de veículos para a subida da serra. Quais são as características? Predominância, como eu disse, de túneis, 80% dele será em túneis. Túneis de serviço, essa é uma grande mudança, uma grande evolução do que hoje a gente tem na atual rodovia dos imigrantes, que são túneis de serviço de emergência. Ou seja, todo o trecho de serra, todos os túneis terão um túnel paralelo que servirá como túneis de emergência em caso de ocorrências, em caso de acidentes dentro do túnel, para a evacuação do túnel pelos pedestres nesse túnel de emergência. Rampa média de 4%. Esse é o grande ponto que faz com que seja possível o tráfego de caminhões nesses túneis, nessa nova pista, 4%, frente a 6% em média que hoje nós temos na atual rodovia dos imigrantes. Reversibilidade, como eu já disse, capacidade de até 30 mil veículos por dia, aqui um dado bastante interessante, ampliação de 145% no tráfego de veículos comerciais no sentido da Baixada. Ou seja, hoje nós temos 2 pistas da Anchieta, 2 faixas da Anchieta, teremos mais 2 faixas nessa terceira pista, porém com uma capacidade de tráfego muito maior do que a atual. E um ponto bem interessante, que são os acessos de muitas frentes de serviço, porque quando nós desenvolvemos o projeto, nós temos que já pensar na metodologia construtiva, que é o acesso a essa nova obra pela estrada de serviço atual que existe no sistema Anchieta Imigrantes. Então, muitos de vocês já devem ter visto aquelas estradinhas que circundam a Anchieta Imigrantes, que margeiam. Utilizaremos essa via para acesso dos maquinários, dos caminhões, para acessar as frentes de trabalho no desenvolvimento dessa nova rodovia. Essas são as características básicas que eu queria trazer para vocês, e agora eu tenho um vídeo mais ilustrativo que é possível identificar um pouco do que eu falei até agora. Há mais de 20 anos, foi inaugurada a segunda pista da Rodovia dos Imigrantes, uma obra referência para a engenharia mundial e que contribui até hoje para o desenvolvimento da Baixada Santista e do estado de São Paulo. De lá para cá, muita coisa mudou. O Porto de Santos aumentou sua movimentação de carga em 188% e até 2040 deverá movimentar 241 milhões de toneladas ao ano. Olhando para o futuro, o governo do estado de São Paulo e a Ecovias iniciaram os estudos para a construção de uma nova ligação entre o Planalto e a Baixada Santista, com vocação para veículos de carga e transporte coletivo.
O novo trajeto foi definido com base em critérios usados nos maiores projetos de infraestrutura do país e do mundo. Foram levados em conta os aspectos de engenharia, como custos de construção, manutenção e operação da obra. Os aspectos ambientais e sociais, prevendo o mínimo de impacto possível nas comunidades locais e nos ambientes naturais. E também os aspectos de segurança dos usuários e de quem trabalhará na construção e na operação da nova rodovia. A nova ligação terá cerca de 21 quilômetros de extensão, sendo mais de 17 quilômetros em túneis e 4 quilômetros de viadutos. E o maior túnel terá quase 6 quilômetros de extensão. Em todo o trajeto, também haverá túneis de emergência e acessos de serviço paralelos à pista. No Planalto, a nova pista poderá ser acessada no quilômetro 43 da Rodovia dos Imigrantes e seguirá pela Serra do Mar num caminho sustentável até chegar no quilômetro 265 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, próximo às duas margens do Porto de Santos. A rampa média de 4% de inclinação permitirá ainda a circulação de caminhões e ônibus com toda a segurança e a capacidade de tráfego no sistema Anchieta Imigrantes terá um aumento de 25%. Além disso, a nova ligação também será reversível, ou seja, poderá operar na direção da capital quando necessário. Assim como a segunda pista da Imigrantes, a nova ligação é a oportunidade de reescrever a história e contribuir para o desenvolvimento social e econômico da Baixada Santista, do Estado de São Paulo e do Brasil. Bom, acho que aqui dá para ilustrar um pouco do tudo que a gente falou até agora. São projetos importantes, projetos grandiosos, projetos que têm a possibilidade de mudar o patamar de capacidade da infraestrutura de toda a região. E a Ecovias vem desenvolvendo esses projetos. Acho que frisar bastante são autorizações de projetos, de estudos que possibilitarão aí, a partir do ano que vem, que o governo do Estado de São Paulo tenha todos os subsídios necessários para a construção e o desenvolvimento e realmente a implantação dessas obras. Como eu disse anteriormente, acessos diretamente da Via Anchieta ao Porto de Santos, como a gente sabe ali, numa visão mais micro de como é a entrada no porto, até uma ligação como essa, de extrema importância, que vai aumentar a capacidade e dar aí uma visão de futuro ainda maior para o porto, para as cidades, para todos que moram aqui na região. Já estamos há 26 anos, esperamos poder contribuir. Contribuímos bastante com todo esse desenvolvimento da infraestrutura e esperamos aí poder continuar contribuindo com o sistema Anchieta Imigrantes em toda a região, com todos os municípios. Agradeço muito a oportunidade, espero que tenha aí atendido as expectativas de falar um pouquinho da nossa infraestrutura e fico à disposição aí, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira esclarecer algum ponto. Muito obrigado. Alguma pergunta, por favor? Bom, primeiro te agradecer, Ronald, aí, pela sua disponibilidade, informações preciosas aí que você nos trouxe. Mas uma pergunta que eu acho que é pertinente. Qual o horizonte de tempo para a gente ter isso transformado em realidade? Eduardo, especificamente, acho que podemos falar um pouquinho dos principais projetos. Os primeiros projetos menores, a gente deve entregar esses projetos até o ano que vem, o começo do ano que vem, e dali para frente, em torno de 2 a 3 anos, essas obras podem ficar prontas. Quando a gente fala já de uma obra como essa, terceira pista da Rodovia dos Imigrantes, todos os estudos, o desenvolvimento dos projetos, e como eu disse, até a metodologia construtiva, o número de frente de obras, tudo envolvido nisso, é para um desenvolvimento de uma construção em torno de 5 anos. Então, se a gente diz
se a gente conseguir aí, tudo está correndo muito bem, para a entrega desses projetos até o meio de 2026, caso essas obras comecem em 2026, provavelmente essa pista poderá estar aí sendo inaugurada até 2031. Essa é a expectativa e o que a gente vem trabalhando para. Mais alguma pergunta? Acho que não. Ok? Muito obrigada, Ronald, agradeço. pelas palavras, pela palestra. E assim encerramos, então, o nosso encontro deste dia aqui na Associação Comercial de Santos. E em nome da Associação Comercial de Santos e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, agradecemos a presença de todos e desejo uma ótima noite. Obrigada.